Boa noite, galera. Vem chegando, povo. Vem chegando, que hoje vai ser massa. Hoje vai ser bom. Vamos bater um papo com um cara que eu tenho muito carinho, muita admiração. Luciano Costa, um grande pesquisador e contribuinte aí da meliponicultura. Uma pessoa que me recebeu, né, junto com o Jorge Venturieri, quando eu cheguei no laboratório da Embrapa, né, foi no momento do mestrado dele. Boa noite, Cris. Amanhã tô aí contigo, minha amiga, cedo. Salve, Lu. Vou já te chamar aqui, irmão. E aí o povo vem chegando. Dale, Lu, Alô, tá na área aí, meu velho? tô aqui, Peter. Você tá me vendo? Não, tá vendo tua foto. Cadê? Boa noite, galera. Boa noite, galera que vem chegando aí. Andrezão, meu parceiro do peraí. Xingu. Vamos falar do Agora. Xingu, André. Agora, Agora, irmão. meu brother. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação Beleza. enorme, cara, tá contigo aqui. Gratidão. Nosso parceiro André aí, tô vendo ele aqui, é um parceiraço do Xingu aí. É o cara onde eu vi pela primeira vez em loco aí a famosa Mambucão. O cara é lá do Xingu, coisa boa. O povo tá chegando, vamos dar um tempinho pra galera ir chegando. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vocês vão conhecer um cara que eu considero um dos monstros da meliponicultura. Eu te admiro demais, meu irmão. De antemão, tu sabe disso, já aproveito pra falar isso aqui, cara. Obrigado, Peter. Tamo junto, meu velho. Histórias acontecendo em paralelo aí. Então, as histórias se cruzam, as vidas se cruzam e você sabe que eu te considero um irmão de vida aí que eu ganhei, cara. Tu sabe disso, igualmente, de coração. Cara, igualmente. Então, Luciano, 8-1, começamos aqui a nossa live. Já temos aí 9 pessoas com a gente. Agradeço todo mundo que está chegando aí, que está prestigiando aí esse momento que o Luciano abriu aí para estar com a gente, dividindo esses quase 20 anos. 20 anos, né, Luciano? Que você trabalha com abelha? Por aí, quase viu, Peter? isso. Eu acho que... Eu tô a 19. Eu cheguei, cara, tu já tava? Exatamente, é por aí. É por aí. É aulão hoje, André. Hoje é aulão, pode ter certeza. Esse cara é monstro. Então, Lu, pessoal, peço a licença que eu vou chamar o Luciano de Lu, né? Que eu conheço ele de longa data e tenho um carinho muito grande por ele. Meu irmãozão, se apresente, né? Se apresente aí. Estamos aí com 9 colegas aí participando. A palavra é tua, meu amigo. Fala um pouco aí do teu trabalho, fala um pouco do teu currículo, primeiramente. Fica à vontade. Tá legal. Bom, eu me chamo Luciano Costa, eu sou formado em Biologia pela UFPR, fiz o curso de Ciências Biológicas lá, e desde o tempo da graduação, junto com os colegas, a gente começou cursos de apicultura, meliponicultura e tal, e várias outras coisas na área da agroecologia, e fomos seguindo, né, com várias dessas atividades como hobby, aprendendo um monte de coisa, e ao mesmo tempo fazendo faculdade, né, acumulando um monte de conhecimento acadêmico, também aprendendo a pensar como pesquisador e aplicando método científico, etc., né? E foi quando eu terminei a graduação que eu vim fazer mestrado aqui em Belém, a convite do Dr. Jorge Venturieri, que eu comecei a trabalhar de fato profissionalmente, assim, na área da pesquisa com abelhas sem ferrão. Eu tinha já em Curitiba trabalhado e criado abelhas lá com colegas, né, e também em casa, principalmente as sem ferrão. Criava a mandaçaia, plebeia, né, as mirim, tinha lá umas 2 espécies diferentes, aquela emerina e a plebeia remota, tinha jataí, tinha manduri, tinha tubuna, né, tinha aquelas abelhas mais comuns que a gente encontrava lá. E aqui em Belém, então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Embrapa, apoiando o Dr. Jorge aí, nessa época o Peter também estava lá, né, Peter? Trabalhamos todos juntos aí, vários cursos aí de difusão de meliponicultura aí pelo interior do Pará, e acabou se criando essa cena que tem hoje em dia aí, né, que a meliponicultura está bem popular.
Hoje em dia você encontra mel de uruçu para vender na feira aqui em qualquer lugar, você encontra várias pessoas vendendo e tal, e com certeza contribui aí para a renda de muitas famílias aí do interior, que trabalham na agricultura familiar. É, Fala pra gente um pouco dos trabalhos científicos que tu já fizestes, assim, dentro da área da meliponicultura, que eu costumo falar para ti que contribui muito, né, para a meliponicultura que a gente pratica hoje, de maneira geral, assim. sim, sim. Eu fiz um artigo de divulgação daquele esquema de esquentar as caixinhas, né? Que uma época ali no sul a gente achava que precisava esquentar as caixinhas, né? A gente sabe que funciona, ajuda bastante, né? Mas não é fundamental, funciona sem também, se fizer um manejo nutricional bem adequado, o cara cria abelha de quase todo lugar, né? Já sabe disso. Mas esse trabalho ajudou a popularizar, né, essa ideia de que é possível fazer o aquecimento das caixinhas e que era até barato fazer, né? O método era bem barato, qualquer um podia fazer. Acredito que foi o primeiro trabalho, né, Lu, publicado dentro Foi, da... foi. Depois outros colegas fizeram outros, né, interessantes também, que propuseram outras formas de fazer e tal. Inclusive o trabalho que eu fiz, o ideal mesmo seria ter colocado aquecimento embaixo, né? Mas por questões da Sim, época, assim, de modelo de caixa e tal, foi feito em cima. É só adaptar, né? Qualquer um pode fazer isso. sei. E eu acho que um dos trabalhos mais significativos que eu fiz foi o do mestrado, cara. A pesquisa lá Sensacional. da soja fermentada, né? Que deu um resultado fora do esperado em termos do desenvolvimento das glândulas hipofaríngeas e dos ovários, né? Que a operária bota aquele ovo que a rainha come. Eu pirava E, de ver tu avaliando no é, microscópio ali as eu glândulas, ficava, testando. depois à noite eu enxergava a bolinha, não, sabe? Ficava o dia inteiro contando célula e medindo no microscópio, à noite a gente fechava os olhos e enxergava a bolinha. É, Maravilha. e Tem mais trabalho tem aí. mais. Esse eu acho que foi um dos mais impactantes, porque esse negócio da soja realmente é uma coisa que salva todo mundo onde falta pólen para as abelhas, né? E depois veio a Nerci, que fez um outro teste com a fasculata, né? Da mesma ração para abelha. E a gente vê isso aí, né? Em vários lugares aí, todo mundo usando. Então, acho que foi um E negócio hoje bacana de ter popularizou, testado né, isso. irmão? Hoje Popularizou, popularizou isso, muito, né? Tanto que às popularizou. vezes se usa de forma errada, né? Eu costumo falar que 90% das ofertas do famoso bombom de pólen, que depois se popularizou com esse nome, são ofertas desnecessárias, né? Às vezes até Uhum, por aham, uma rogativa de quem quer vender esse tipo de produto, né? é, Eu acho Mas, assim enfim. que, na maioria dos casos, né? Quando a gente faz criação de abelha, dando xarope, a abelha acha o pólen, né? Na maioria dos É, eu, casos. eu sempre É, falo daquela rogativa baseada no processo de produção de pólen apícola, né? Eu sempre brinco assim, se tu tens o prato que tem arroz e feijão, naturalmente tu fala, opa, cadê o bife aqui, né? Então, quando a gente exatamente. trabalha na produção de pólen apícola, a gente oferece, né, o carboidrato, cria um déficit nutricional de pólen na colônia através da coleta, né, que é o 70-30, né, 70% fica na trampa, 30% entra na colônia e, consequentemente, né, as abelhas são induzidas até por um déficit nutricional a estar forrageando em busca de pólen, né? Sim. Então, É. tem esse processo. Tem uma Aham. coisa que eu gosto muito do teu trabalho e a gente conversou recentemente, né? São as mini colônias, né? E Sim. hoje cada vez mais se fala em Gosto. mini colônia, mas Aham. conceitualmente se fala muito errado, né? É. Me fala como começou a mini colônia e como foi esse trabalho inicialmente, assim. Bom, pelo que eu me lembro da história, a história da minicolônia foi uma necessidade que tinha no início da difusão da meliponicultura, que tinha mais gente querendo criar abelha do que colônia disponível, né? Então, todo mundo queria dar um jeito de fazer divisões que rendessem o maior número possível de colônias. E aí veio as experiências, né, que o George vinha fazendo com a Melipona fasciculata, de fazer com um favo a divisão, né? Fazia a divisão de um favo. E costumava pegar, funcionava, né? Então, acho que esse foi o surgimento da mini colônia. E elas E, inicialmente eram feitas fechadas, né, Luciano? então, cara, fechada por um tempo, quando que percebia que a rainha começava a dominar e tinha aquela corte de operários em torno dela, desculpa, a princesa,
Quando Uhum. percebia que a princesinha estava com aquele abdômenzinho dilatadinho, Começando a dilatar o primeiro segmento abdominal bem brilhoso, né? Que a gente já reconhece isso, que era o momento de maturação sexual. você percebe que está rolando ali uma movimentação diferente. E aí, nessa hora, abre para ela fazer o voo nupcial. Sempre foi feito assim, tá? Totalmente fechado, eu nunca fiz. Até a gente já conversou sobre isso outro dia, que tem gente que faz. Eu acho super legal que pessoas façam isso, mas eu nunca experimentei. E uma série de macetinhos vieram surgindo, né? A tampinha de PET É, com papelzinho umedecido para usar como sim, lixeira. facilitar a Nesse limpar, né? Porque ela momento, tem manda, pode mandar, irmão. facilitar a limpeza, né, da colônia, porque nesse momento não tem abelha voando para levar lixo para fora, se ela estiver fechada. Então, se elas depositarem Exato. o lixo num lugar aonde que você já vai retirar, então é muito melhor. Deixar ali um recipientezinho com papel toalha molhado sempre ajuda. E acredito que um trabalho que antecedeu esse, que foi o teu mestrado, ele contribuiu enormemente, né, para a consolidação dessas mini colônias, né, porque a gente entrava com a oferta de pólen, né, já com Sim, bombom de pólen ali, né. sim, sim, E aí eu lembro que o Sebastião, que é um meliponicultor muito caprichoso, né, acho que por um detalhe uhum, da educação brasileira, ele não é um baita doutor que nós temos aí, ele fazia aquele exatamente. tripézinho, né, com a cera, e daí Uhum, veio aquela ideia de fazer o que hoje é o bombom de pólen, né? A gente sim, congelava ali, né? Fala um pouco disso aí, aham. congelava, melava na cera, né? Então, não é muito diferente de fazer um picolé, né? Só que aí mergulha na cera derretida, cera mista, cera de ápice com cera de meliponine, e faz o bombonzinho de pólen, que lembra uma maçã do amor, né? Na verdade, só que É, coberta de cera de abelha. E aí isso fechadinho, né? Depois você tira o palitinho, fecha. Importante fechar, porque senão o florídeo arrepia, né? Tem lugar que tem muito florídeo que não dá pra gente brincar. E e, funciona assim. e eu lembro que tinha alguns trabalhos, se eu não me engano, já foi a equipe ali da USP, ou se foi o Jorge, se eu não me lembro bem, que começou, a gente colocou anelina, né? Colocava um corante para ver aonde esse pólen ia parar. Trabalho da Isso, Nerci, aham. né? Foi Que o a da gente via Nerci. Isso. as larvas coloridas, né? Aham, isso, Né? isso, isso. E Ah, aí a gente teve a certeza de que estava se transformando em alimento larval aquela ração que estava exatamente, sendo. exatamente, exatamente. Eu acho que assim, foi legal a ideia de complementar os trabalhos, porque eu testei o efeito da ração na taxa em que as abelhas comiam, né, para ver se elas estavam gostando, e no tamanho do desenvolvimento das glândulas, dos ácidos da glândula hipofaríngea e tamanho do ovócito trófico, né, da operária. Então foi uma avaliação indireta. Depois foi feito o trabalho da NERCI em colônias, né, em mini colônias, e foi então concluído que de fato as abelhas estavam comendo aquilo, estava indo parar lá nas células de cria, inclusive as larvas estavam ficando coradinha de verde, né? É, Aí só que isso aí era as abelhas massa. adultas, aí já não ficava mais corada, né? Que legal, cara, que legal. É. Isso foi uma. Eu costumo brincar que a gente viveu a história, né? O processo da É, história ali exato. Da criação né? A desse gente. negócio aí. E a mini colônia hoje evoluiu, né? Eu brinco que hoje eu faço as mini colônias abertas, né? Que são estruturas muito parecidas, mas já não faço ela fechada inicialmente, né? Sim. E vai que vai, né? Funciona super bem É, e é. contribuiu Eu, absurdamente para a gente ter plantéis enormes e acabar com aquela necessidade de estar indo na mata, né? Buscar enxame. Então, sim, nesse nossa. momento, a gente ainda buscava, né? Material genético, material biológico na natureza, né? E hoje a gente Rodava o julga interior, né? demodê isso. É, E hoje na a época a gente gente julga rodava isso, o interior. isso a gente julga extremamente demodê. É. Fala um pouco aí, tem mais alguma coisa que eu pulei, assim, que eu já ia falar para tu Cara, falar deixa eu do ver, chip, assim, é mas eu porque acho que a gente fez bastante adendos, né, nos temas aí, conversou bastante coisa, mas falando dos trabalhos aí acadêmicos, eu acho que teve esse também das mini colônias, né? Teve também dos RFIDs, eu acho que foram interessantes, viu, cara? Dos RFIDs a gente avaliou, a RFID, para quem não sabe, é uma etiqueta eletrônica, bem pequenininha, que dá para colar no tórax da abelha e não atrapalha, fica menor que a distância entre as asas, então ela consegue voar. O peso dele também é muito pequeno.
E aí, com esse equipamento, a gente fez a estimativa do raio de voo, né, cara? E de área de vida da Melipona fasciculata e da Melipona seminigra. Esse trabalho foi feito em parceria com a doutora Vera Lúcia, com a Patrícia Nunes Silva, com a Juliana Galaschi. E E fala um foi um pouco trabalho dos bem interessante resultados aí. aí, Lu. Fala um pouco dos resultados desse trabalho aí. A gente viu, cara, que a Melipona fasciculata, por exemplo, que é aquela abelha que no Maranhão chamam de tiúba, e aqui no Pará chama de uruçu cinzenta, ela voa em média aí uns 2 quilômetros, 2 quilômetros um pouquinho mais, talvez, que parece ser o rotineiro delas. 10 quilômetros é o limite em que alguma das operárias do experimento conseguiu retornar para casa ainda. E isso, assim, Ainda no mesmo dia, Luciano? Ainda ainda no no mesmo mesmo. dia. Ainda no mesmo dia. E a, no caso da seminigra, 1 quilômetro, no máximo 1,5 km, a estimativa que a gente faz assim, do raio de vida dela, e conseguiu retornar no máximo de 5 quilômetros. Que legal, cara, que legal. Então, Isso. quer dizer, se houver uma extrema necessidade nutricional, ela pode voar até 5 quilômetros para forrageio, por exemplo? Eu acho, por exemplo, cara, que tem implicações muito legais assim para entender aquela história que se dizia, né, que sempre foi muito mal compreendido, né, o fenômeno da enxameação dos meliponíneos, né? Questão da área de vida, né, a mobilidade dos enxames. Eu acho que talvez a mobilidade dos enxames seja maior do que se pensa, né? Porque as estimativas de raio de voo do passado, elas eram feitas com tinta no tórax. E a taxa de que você perde e não viu a abelha é muito maior do que com o RFID, então acabou que o estudo de RFID fez a gente compreender que as abelhas vão mais longe do que a gente pensava, a sem ferrão. O foco desse trabalho foi avaliar a distância de voo? Distância de voo, cara. Então, a gente chegou à conclusão de que em torno de 1 quilômetro, 1,5 km, a seminigra voa para buscar alimento, e para fasciculata 2, talvez 2,5. A seminigra tem uma situação muito, muito curiosa, né? Que até o momento é a única espécie que a gente julga que é copulada por mais de um zangão, né? Isso. A gente conversou bastante sobre isso. Fala um pouquinho disso pra gente aí. Estamos com 19 pessoas aí, 20 pessoas acompanhando a gente. Isso é uma Sim, informação muito nova, né? uhum. Inclusive uma colega nossa, Jamile, né? Que é tua parceira aí Isso, de Vale do Rio Doce exatamente, também. parceira de trabalho aqui no ITV. Fala um pouquinho aí dessa descoberta recente aí da meliponicultura, por favor. A primeira vez que eu... Desculpe, como é que tá a conexão aí? Tá me ouvindo? Falhou um pouquinho, mas estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Tá, beleza. A primeira vez que eu vi alguém, de fato, comprovar essa história de que, ou validar essa hipótese de que a seminigra copula com a rainha, a princesa da seminigra copula com mais de um zangão, foi a Isaura Francini, que estava fazendo o doutorado dela no INPA. Na época eu estava fazendo resgate de abelhas lá no Rio Madeira, na usina de Santo Antônio, e estava dando muita seminigra, aquela Melipona seminigra bunensis. Aparecia muito no resgate. E a Isaura entrou em contato comigo para conseguir amostras lá para fazer questão de DNA barcode e coisas que interessavam para a pesquisa dela. E ela coletou do resgate e coletou lá do seu Plínio também, que era um meliponicultor lá de Porto Velho, que tinha bastante colônia de seminigra, e viu a proporção lá nos favos de cria da diferença lá entre os zangões, sabe? E ela chegou à conclusão de que entre as abelhas, desculpa, né? Entre as abelhas e em geral, assim, se zangão ou operária, e chegou à conclusão de que talvez era algo até perto de 5 zangões que a princesa cruzava, né? Que Então, legal. os estudos da Jamile também mostraram que a princesa cruza com mais de um zangão, né? Então, seria bom até ela poder contar essa história, porque ela conhece essa história muito Em melhor do que breve eu. ela vem, em breve ela vem. Ela tá na listinha de irmãos aí que vão Convida falar ela com para a gente aí. Lá vem sim, aí. ela tá em Manaus, se eu não me engano, eu estava organizando Aham, algo para ir em Manaus, num encontro que vai ter lá, é. né? Vai publicar alguma Isso, coisa, enfim. isso, vai mostrar E trabalho lá. É, isso, mas ela é uma das irmãs que vem com certeza contribuir aqui com esse bate-papo. Já sim. aproveitando esse gancho que tu falaste dos resgates de abelha,
Fala um pouco das barragens, né? De quais barragens, se eu não me engano, acho que tu trabalhaste em praticamente todas as barragens que foram construídas na região amazônica aí. Não sei se eu Cara, estou todas não, mas quase é, todas. eu trabalhei nos pontos bem estratégicos, sabe? Eu trabalhei ali no Rio Madeira, ali já quase fronteira com a Bolívia, ali e com o Acre, onde foi construída a usina do Santo Antônio, foi construído logo um pouquinho mais acima do rio também a hidrelétrica de Geral, duas grandes hidrelétricas ali. Nessa época eu trabalhei para a Arcades, fazendo a primeira vez que a Arcades pegou o resgate de abelha nativa, cara. E nós criamos um protocolo para resgate de abelha nativa, né? Eu, o Leandro Guimarães, o Rafael, que trabalhou lá também, o Guaraci, a gente, por recomendação da Sandra, que era chefe do meio ambiente lá da Arcades, ela falou assim para a gente, pô, escreva um trabalho aí descrevendo como vocês estão fazendo o resgate de abelha nativa para a gente apresentar isso num congresso de grandes barragens, que eu acho que vai ser legal, porque não tem assim uma coisa bem explicada, né, como é que se faz isso. E aí nós escrevemos o primeiro publicação a esse respeito, que é um resumo expandido de um congresso, e que depois a gente fez uma versão em inglês para a revista Insect Socio. Tem como E, tu dar uma pincelada pra gente aí, Lu? Como era esse protocolo? Como é que isso acontecia? cara, basicamente é o seguinte, né? Você tem lá o desmatamento da área onde o nível do rio vai subir. Bom, só para não ficar pulando, foi essa do Rio Madeira, a usina de Santo Antônio, foi a usina do Rio Telespires, que é o rio da cabeceira do Rio Tapajós, né, o formador do Rio Tapajós, junto com mais um rio, e foi a usina do Belo Monte, no Rio Xingu. Tá? Que essa eu também Então, tive a oportunidade de trabalhar ali um pouco antes de ti, né? Dei treinamento para a equipe do Dr. exatamente, Plácido ali. isso aí, isso E mesmo, isso. secundária, depois tu assumiste a equipe lá. Exatamente. E aí a- agora ali em Carajás, na Serra dos Carajás, que é um lugar diferente porque é alto, né? Os outros lugares todos que eu trabalhei era bem baixo, baixão de rio, e agora Carajás é um lugar alto. É uma mata de a altitude lá dos lugares chega até 700 metros, onde encontra a linha de abelha ali no Rio E Amazonas. quais eram os desafios, Luciano, desse processo de resgate de abelha? Desde os desafios de campo até os desafios de pegar essas colônias, colocar numa caixa de criação, levar para uma área de quarentena. Quais eram esses Sim, desafios? Como é que funcionava isso? Deu uma travadinha aqui o teu sinal, Lu. Voltou, voltou. voltou. Então, os desafios que eu acho é o seguinte, né? Resgate de fauna e flora, essas coisas, é sempre um grande desafio, né? É para quem gosta Aham. desse tipo de trabalho, porque é trabalho pesado, né? É pesado e não tem outro jeito. Mas é um trabalho muito legal porque a gente aprende muita coisa, né, cara? Você tá ali na biblioteca viva, ali todos os dias, vendo um monte de máquina e motosserra botar a floresta abaixo, e você tem a oportunidade de olhar tudo que tinha ali, né? No caso de abelha sem ferrão, a única forma de você ver de fato o que tem lá naquela floresta é botando as árvores abaixo. E como ninguém vai ficar botando árvore abaixo à toa, é importante aproveitar essas áreas que estão sendo colocadas abaixo, né, cara, para grandes obras de infraestrutura, que são também necessárias, né? Não vamos ficar sendo hipócritas. E, e essas colônias sofriam um impacto muito severo ali, né? A partir do momento que Quando você colocava na caixa ali de criação ou na é, caixa que ela iria é, ficar. no início a gente para facilitar tudo usava aquela caixa cúbica, tipo do Care, sabe? Aquela primeirona Sim, mesmo, porque a gente sim. também não tinha ideia de como é que ia estar os formatos dos favos e tal, né? Se o favo ia estar espichado, se o favo ia estar bem certinho em cima do outro, que tamanho que ia ter os favos das espécies todas, também que espécies que iam se adaptar em caixa, né? A gente no início não sabia isso tudo direito. E aí foi um grande tentativa e erro, né, cara? E acabamos descobrindo por fim que boa parte dos trigoniformes não vale muito a pena ficar colocando em caixa de criação. Convém muito mais você manter o galho ou a tora inteira e proteger ela, né, de predadores que venham a querer entrar no oco, para que ela tenha tempo de, pelo menos, enxamear, né, e levar para um local adequado. E, Toda vez que desculpa, irmão, fala aí. toda vez que uma árvore cai,
metade do ninho se acaba com relação aos favos, né? Então, a desvantagem de você não abrir a tora é que você não sabe se deu forídeo dentro dos favos ou não. Então, esse é o grande problema de realocar só a tora. Você nunca sabe se infestou de forídeo lá dentro. A menos que você fique monitorando a colônia e aí você comece a enxergar aquele trânsito de forídeo. Quando tem trânsito de forídeo, aí é porque deu ruim lá E dentro. o volume de colônias, Luciano, nessas barragens, assim, tu tem como relatar para a gente a quantidade de material biológico que foi salvo? Fala um Cara, pouco disso para a eu gente. calculo, cara, assim, em todas as hidrelétricas que eu trabalhei, eu calculo ter pegado perto de 1.000 colônias, cara, de 60 e poucas espécies diferentes. E teve alguma espécie nova que foi relatada, alguma coisa que foi identificada ali, O ou a Guaraci, maioria... o colega que trabalhou lá em Belo Monte, ele percebeu que um dos meliponicultores lá da região, o seu Plínio, que era um dos que recebiam comércio do resgate, tinha uma abelhinha lá que ele achou diferente e descobriu uma espécie nova lá, cara. Que é a tal da Lembras o nome? Tricotrigona alguma coisa. É uma das espécies que foi descrita. Que legal, cara. É. As abelhas de chão, Luciano, como é que funcionavam? As abelhas que fazem, né, colônias em cavidades ali no Aham. chão. Como é que funcionava o resgate dessas abelhas? Não conseguia salvar? Como é que era isso? Uhum. Fala pra gente, por favor. Cara, é bem difícil. A gente bota elas na caixa, faz o que dá para fazer, tenta fazer um negócio que não é bem uma caixa para ver se adapta a elas. Como a gente lida com um volume bem grande de colônias num resgate, são várias por dia, quando é uma obra grande, tipo lá em Belo Monte, você bem lembra disso, é, fica difícil você conseguir manter muito cuidado de forídeo e essas coisas para todas as colônias. Tem que fazer os negócios meio garantido desde o início, que é para não infestar de forídeo e aí você conseguir vencer o negócio. Porque é, uma coisa que é muito complicado, que às vezes, talvez nem para todo mundo esteja claro, é que quando você mantém meliponários em áreas de floresta mesmo, É, florestona grande, bicho o pega. bicho pega de forídeo, de abelha-limão, de irapuá, o bicho pega de uruçu-boi. Todas essas abelhas vêm atacar o meliponário. E formiga também, não pode ficar vacilando. Tem tatu que vem e vira as coisas e come. Então tem que ficar atento. Então tudo que você puder fazer de mais garantido, melhor. Ah, o que a gente fazia sempre era colocar uma madeira muito dura embaixo das toras, fixar as toras em alguma árvore ou em algum caibro, alguma coisa assim, e botar também um telhado para não deixar chover dentro da tora e vedar com tela de arame bem fino, uma tela mosquiteira de arame bem fino. Chegaram a ter sucesso com alguma espécie de chão, tipo alguma partamona, alguma coisa assim? Partamona, a melhor coisa que eu acho é tirar o cupim inteiro, tá? Vai batendo com cuidado, abeirando a árvore assim, ou a pedra, e tira o cupim inteiro. Leva o cupim. Se abrir os favos atrás, bota uma madeirinha, cola com fita adesiva, improvisa. Passa barro. E aí A abelha de... conseguia manter. Mano, fica muito tempo, fica muito tempo. Eu já consegui também Partamona Aile, Partamona Vicina e Partamona Gregária em caixa, mas não é toda que dá certo. E a... Agora, a trigona, a maioria dessas trigona, tetragona, que tanto de oco quanto de ninho externo, costuma não dar certo, tá? Elas parecem, eu chutaria dizer que vai embora mesmo, assim, que o bicho não gosta de ser colocado num lugar que não é o que ele escolheu. Mas eu não tenho como provar que foi embora ou morreu, sabe? Não, Até porque a mas rainha não voa, né? A rainha está no momento de é, fisiogastria ali. exatamente. A menos que ele sempre tenha uma princesa engatilhada lá e a gente, como é que é, subestima a capacidade deles de ter sempre uma princesa presa em algum lugar, né? Ou entre os favos ali. Mas é muito comum você colocar essas trigonas em caixa e parece que está tudo bem e de repente acabou. Desanda a E tem umas que coisa. vão definhando aos poucos. Agora, as melíponas, praticamente todas, com exceção da fuliginosa, você coloca na caixa e dá certo. Tá? É difícil uma que dá errado. E Com a esses cuidados fuliginosa que a gente tem. uma espécie que todo mundo tem muito. É um fetiche, né? Por assim dizer, de meliponicultor tem um fetiche com ela, né? Uhum. E
Vocês conseguiram botar elas em caixa de manejo? Sempre dava problema? Eu tenho visto alguns criadores na região do Amazonas manejando elas em caixa já, É. né? Cara, eu E coloquei por necessidade, por ter partido o galho onde estava o ninho dela. E mais de uma vez. E elas, aparentemente, cara, vai diminuindo o número de abelhas a cada dia. E um fenômeno interessante, as novinhas que nascem, depois vão embora, somem também. Ou elas se jogam para fora da caixa e morrem, e vão morrer fora, ou elas são recrutadas, cara. é, A uruçu-boi também dá essa sensação de que foi embora, sabe? a Uruciboi é uma abelha pilhadora, por assim dizer, né? Ela, É. ela, Ela ela é muito coleta dominante recurso, ali, né? ela coleta recurso floral quando convém. Ela não voa todo dia, ela voa só de vez em quando. Tem atividade muito intensa quando tem a florada do sei lá o que interessa para ela. E o resto do tempo, se apertar um pouco o estoque dela e antes de vir a invernada, ela sai pilhando. Nessa tua caminhada, uma melípona que eu sou louco para ver pessoalmente, não tive oportunidade, que é a Pinto de Velho, né? Uhum. A Lateralis, não é isso? Lateralis. Lateralis. Te deparaste com a Lateralis? Conseguiram resgatar alguma Lateralis nessa caminhada aí, Luciano? Não, porque a Lateralis vai encontrar ela na calha norte do Rio Amazonas. As Na usinas que eu Calha trabalhei Norte. eram todas da calha sul. A seminigra, eu vou voltar um pouquinho para a gente falar da seminigra, porque tu é um monstro na taxonomia, né? E tu é o meu oráculo das minhas dúvidas aí. E Uhum. a seminigra é uma abelha que caiu no gosto do Brasil como um todo, né? Eu costumo Uma falar abelha que muito boa. é uma abelha que foi em todo, vai bem em quase todo o bioma do Brasil, se fizer um manejo adequado, né? E eu sempre Exatamente. brinco que hoje a gente tem a seminigra SC, né? Então eu queria que tu falasse um pouco dessas diferenças taxonômicas que tem aí, né? Porque a gente viu aqui É. em casa colônias, na oportunidade Aham. das Sim, que sim, você já sim. veio na minha casa, Aham. a gente viu elas misturadas, né? Tu abre a colônia, tu Tudo misturado. vê tudo Você vê misturado. ali a Então Pernigra, fala, Mense, você vê a Merle, você vê a Seminigra, você vê tudo ali, né? fala um pouco das características dela, assim, Eu visuais vou, até, né? Para quem é eu mais vou, eu leigo e vou, poder identificar de é, onde vem a origem de cada uma, assim. isso. A Melípona seminigra, ela é uma abelha que ela é uma melípona, né, comum, como essas aí que vocês conhecem todas. E ela é um pouco maior ou menor que a mandaçaia, Peter? Me ajuda aí. Maior, 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 né? Maior. maior. Ela tem o tórax com o tegumento, que é a casquinha, preto, e uma pelagem meio bege nas laterais. E tem umas variantes dela que a pelagem do tórax é bem amarela, e da cabeça também bem amarela. E ela, em algumas regiões do Brasil, ela é toda amarela, como ali em Manaus, né? Ali na região do estado de Rondônia e do norte do Mato Grosso, ela é tórax e cabeça igual a abelha que tem aqui no Pará, só que com abdômen vermelho. Aí aqui no Pará a gente tem ela toda preta, só com a pilagem do abdômen bege, e ela tem o primeiro tegumento castanho aqui no Pará, no abdômen. E na medida que você vai andando aí pelo Rio Amazonas, tanto pelas cabeceiras dos rios quanto pela desembocadura deles, você tem variantes diferentes de seminigra. E eu recomendaria para todo mundo que tem interesse na seminigra ler um trabalho de 1994 do professor Camargo, que é a Biogeografia dos Meliponinos da Amazônia, que, na minha opinião, é o melhor trabalho que explica a questão da biogeografia das abelhas sem ferrão aqui na Amazônia. E nesse trabalho, o Camargo ele dá um palpite que a Melipona seminigra era provavelmente uma espécie modelo para a questão de diversificação de espécies na Amazônia, porque ela obedecia um padrão para as cabeceiras dos rios e outros para as desembocaduras, com áreas de hibridização e tal. E nessa época, ele chutou que o grupo seminigra talvez fosse também parte, junto, a mesma coisa, com o grupo Eburnia. E que caso fosse, então teria que ser revisto, porque Eburnia teria prioridade porque foi descrita antes, né? Hoje em dia a gente já sabe, eu já fiquei sabendo, que o pessoal
colecionador já andou misturando tudo, né? Até Melipona ebúrnea mistura com Melipona seminigra, né? Então aí É, tamanho a habilidade, né, o conhecimento que tinha o professor Camargo das abelhas aqui da Amazônia. só fazer um comentário aqui do Cláudio. Claudia, eu acho. Claudia, a gente não está estimulando, não, Claudia. A gente só está relatando um fato que já aconteceu há mais de, sei lá, quase 10 anos. A seminigra É, está em todo o território nacional isso, é um e fato, né? particularmente, Aconteceu isso é um independente. fato, isso aconteceu. É. Inclusive, a gente sabe da história das seminigras que tu fizestes o resgate lá em cima, né? Tu pode até falar disso. Uhum. E eu sei quem comprou essas colônias na Amazônia e trouxe aqui para o sul do Brasil. E o que eu posso te falar, camarada, eu como um técnico, eu simplesmente tenho que orientar os criadores a conduzir esses organismos da melhor forma possível. A gente não está aqui fazendo um julgamento se é certo ou se é errado. Né? A gente está só relatando um fato. Essa abelha está em É, quase todos os biomas do Brasil isso. e vai tão bem quanto nas áreas de ocorrência. E a gente pouco conhece cientificamente o que aconteceu, o que está acontecendo com toda essa misturada aí que deram entre as seminigras, né? É, São 4 é. subespécies, Luciano, de seminigra? São 4, assim, bem definidas, com mais alguns tipos ainda como SSP, assim, sabe? Que é subespécie, mas não determinada ainda que subespécie que é essa, né? Uhum. O que eu gostaria de deixar claro sobre esse tema aí, que eu tinha certeza que isso ia dar polêmica, que é o seguinte: a gente não pode cobrar do cidadão que ele seja um cientista, né? Mas o cidadão, ele é um curioso, e ele busca sementes, ele carrega mudas, ele está mexendo aí no planeta Terra há milênios, né? E o que a gente, como trabalhador esclarecido da área, assim, e que tenta compreender todos os lados, né, e sempre aceitar o que é verdade, é que a gente tem que propor para os institutos de pesquisa, organizações e empresas, como no caso a Vale, onde eu estou trabalhando agora, que conservem as variantes locais. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto agora junto com a Juliana Galaschi e a Jamile, aqui no ITV, que é fruto de um trabalho aí dos últimos anos, das pesquisas todas do ITV que foram feitas aqui em Carajás, onde a gente está coletando as abelhas sem ferrão das áreas de supressão, tomando os dados que são possíveis de serem tomados sobre as abelhas, a identificação delas, as aves onde elas estavam, etc., localizando as espécies com desculpa, com potencial de manejo, né? Manejáveis, fáceis, que possam produzir alguma coisa para as pessoas, tipo própolis, mel, por exemplo, principalmente mel, né? E a gente está focando em multiplicar, mapear e multiplicar esse material genético regional aqui e fomentar a meliponicultura local com a variante regional, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que cabe aos órgãos de pesquisa. A Embrapa tem que estar preocupada com isso, a Universidade X, a Universidade Y, tem que estar preocupada em fazer ações factuais, concretas, de conservação das variantes locais de meliponínnio. Porque não adianta querer proibir o meliponicultor de fazer as coisas. O meliponicultor, ele na verdade nada mais é do que um tiozinho muito legal ou um jovem bacana que quer ajudar na conservação das abelhas. E eu recentemente vi uma publicação que me deixou muito triste, onde havia uma abordagem tendenciosa falando sobre biopirataria, biocrime, essas coisas, e por tudo que eu já vivi na minha vida, eu acho um grande exagero. Não condiz com a verdade. Tá? Eu acho assim, até existe o cenário do IPCC que diz que vai esquentar muito aqui na região intertropical nos próximos anos. Se isso é verdade, é interessante também se pensar na conservação das espécies do bioma amazônico ex situ, porque Uhum. uma coisa que eu tenho visto na minha vida é que as altas temperaturas são piores para as abelhas do que as baixas temperaturas. Eu vi algumas pessoas trazerem mandaçaia aqui para o norte e elas não aguentarem. Eu vi pessoas trazerem jataí febrígea aí do sul para cá e elas não aguentarem. Eu vi, Nós vimos cara, isso. eu nunca vi a abelha do sul funcionar aqui no norte. Mas leva alguma abelha daqui lá para o sul para você ver se funciona ou não funciona.
Eu nunca levei abelha para lugar nenhum. Eu não sei salvar elas lá no lugar onde elas estavam e entregar para as associações de apicultores da região. O... As coisas aconteceram, né? A voz do povo é a voz de Deus, já dizia o É, Gilberto Gil, né, meu amigo? eu sempre falo isso, assim, né? Não tem como controlar a sociedade, né? A sociedade, ela O fala Homo por si sapiens, só. o crânio do tamanho do Homo sapiens, como o meu e o teu, como um cérebro igual, o mesmo volume que o meu e o teu, capacidade de pensar igual, está aí na Terra já há pelo menos 300 mil anos, né, meu amigo? Com certeza não é E, agora que as pessoas começaram a levar semente de um lado para o outro. O e a mundo não é gente. museu, né? A gente não pode ser apaixonado por hipótese nenhuma, assim, eu acho que não existe conservação sem uso, e a gente vê isso na prática. É muito fácil ficar em cidade grande e lendo coisas e achar que uma utopia de conservação intocada é possível. A conservação ela só existe pelo uso. As pessoas do interior também querem ter uma vida decente, eles também querem ter conforto, eles querem ter acesso a todas as coisas que tem na cidade grande. Eu não estou dizendo que é para desmatar tudo e construir shopping em tudo quanto é lugar, não é isso que eu estou dizendo. Mas, quando Uhum. você não constrói uma estrada numa região, os moradores daquela comunidade não têm acesso. O garimpeiro tem acesso, o madeireiro tem acesso, o traficante tem acesso, todo mundo tem acesso. Só o trabalhador que não tem. Só o Então, trabalhador que não tem, né? a conservação real, ela vai além da gente achar que o mundo é um museu. E nessas áreas, né, de supressão que tu trabalhaste, o que que ficou desse legado, né? Hoje tem nessas regiões uma meliponicultura se desenvolvendo, essas colônias elas foram doadas para produtores. O que que aconteceu? Houve um fomento a partir desse trabalho de resgate desse material biológico? Fala um pouco para a gente disso, por favor, Lu. Sim. É, cara, eu acho que careceu de programas de acompanhamento, tá? Tinha o programa de salvamento e o modus operandi em que essas obras aconteceram não continha um programa de monitoramento de saber o que aconteceu com as colmeias depois. O que a gente sabe é que em Rondônia vingou, as pessoas aproveitaram as colmeias, fizeram multiplicações, gerou muito mais. No Mato Grosso vingou também, tá? O programa lá junto com a prefeitura de reflorestamento de mananciais e de fomento da apicultura e da meliponicultura também pegou e deu certo. Em Belo Monte, ficou sobre responsabilidade da UFPA, as colônias. E, Vou contribuir, pode falar, irmão. tá, e aqui em Carajás é a primeira vez na história que uma empresa privada se responsabiliza pela manutenção e monitoramento das colônias resgatadas, né? Eu Então, acho que é o para as melhor pessoas. destino que tem até o momento. Então, as colônias de Belo Monte tiveram um final trágico e feliz ao mesmo tempo, né? Porque depois que tu saíste, ela foi para a UFPA, secundariamente foram doadas para a Embrapa, né? Daquela região lá de Altamira. E quando eu Uhum, fui dar uma consultoria, prestar consultoria para a Fazenda Cacau Abelha, né? Essas colônias estavam relativamente abandonadas lá na Embrapa, né? E eu consegui articular politicamente ali com o doutor Antônio, né, com o pessoal da Embrapa, que na época era o Schwank, né, nosso, sim, um sim. grande, Tá um aqui em grande Belém agora. contribuinte também, que está em Belém, na Embrapa Amazônia Uhum, Oriental. Então eu uhum, consegui politicamente ali articular para que essas colônias fossem doadas como fiel depositário, né, para o meliponário do doutor Antônio. E a gente conseguiu ainda assim salvar alguns exemplares, né, que foram levados para essa fazenda e com certeza hoje já triplicou, porque ele vem desenvolvendo um trabalho muito legal lá na região de Altamira, né, e que inclusive a Adcleia, que estava comigo na live de segunda e terça-feira passada, hoje vem acompanhando tecnicamente, né, lá os trabalhos da Fazenda Abelha Cacau. Então a gente sabe que pelo menos uma porcentagem desse material que eu meti a mão, que tu metestes a mão, né, com muito mais, hoje elas estão dentro do meliponário de criação, e um meliponário que faz um trabalho maravilhoso de educação ambiental naquela região ali da Transamazônica, acredito que ali já é Transamazônica. Então, Isso assim, é. tivemos alguns exemplos exitosos ali dentro desse processo, né? Sim, com certeza, cara. Eu tive a oportunidade de visitar lá também agora no começo do ano. Eu passei por lá e fui lá visitar o Dr. Antônio e
Que legal, eu não É sabia, muito Lu. legal, cara, a propriedade dele. Tu viste o E a hotel de iniciativa abelha dele é que a gente fez ótima. lá? Sim, sim. A iniciativa dele é ótima, né, cara? Quem dera mais pessoas tivessem a visão que ele tem, né, A cara? visão que ele tem, o É, carinho que ele tem pela é, natureza. Cara, eu fico muito feliz de saber disso, eu não sabia. sim, E eu passei sim. 10 dias com ele lá, treinando a equipe A dele, gente montando meliponário, tem fazendo muita esse coisa movimento lá ainda. político de resgate. Fizemos um baita hotel de solitárias e polinizadores lá, Tá um lá dos mais ainda, bonitos que tá eu, lá ainda. um dos mais É, bonitos que eu ajudei a fazer dentro dos meus trabalhos de consultoria aham, e mentoria. sim. Então, nem tudo foi perdido, né, Lu? Nem tudo foi Não, perdido. não, 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 Que não. legal Acho, saber que tu é, passaste por lá, o cara. aprendizado também, né, cara? O tanto de coisas que foi coletado lá, e tanto de imagens que eu fiz, foi. Eu acho que para mim foi uma grande experiência, cara, uma grande oportunidade. Eu gostei muito. Apesar de ser uma coisa muito polêmica, né, uma obra muito polêmica, eu fiquei muito feliz de ter vivido também, né, essa polêmica, de ter estado lá, ter participado dessa coisa toda. Sim, sim, eu também tenho falta vamos até o orgulho de poder falar que eu contribuí com alguma coisa, né? Eu lembro que teve Sim, situações que eu subi em toras de castanha de castanheira é, e capacete branco na obra tinha uma certa é, autoridade ali, né? E aham, o pessoal com aquela fazendo a terraplanagem, querendo aterrar as colônias, eu apontando o capacete branco para que tem colônia aqui embaixo e a gente vai abrir para salvar, né? Então, emocionante, né? além de disposição física e intelectual, o cara tem que ter peito para trabalhar né, Tem que nessas estar disposto a, barragens aí. tem que estar disposto a muita coisa. Muita coisa, cara. Depois do É, terceiro dia, todo dia eu acordava e tomava um Benegripe para poder ir para campo, porque é, era pesado trabalho e puxado, por né, cara? esses e Aquele outros trabalho motivos é complicado, puxado, é né? Barra puxado. pesada, né? Barra pesada. Lu, me fala É. aí das espécies da seminigra do Pará ali. Tu falou rapidamente, tem a tinigra, a pernigra, existe essa denominação de tinigra e pernigra? Pera lá, cara, que eu vou pedir pra você repetir a pergunta, porque para mim deu uma travadinha aqui. No Pará a gente tem duas seminigras, né? Por assim dizer. Uma mais próxima ali da região do Tapajós e uma mais Isso, próxima da região de Belém do Salgado. isso. Existem denominações para elas? Realmente são chamadas de pernigra e tinigra? Não, Como é que tu não, vê não, taxonomicamente isso? não. Elas, até onde a última vez que eu conversei com o Gabriel Melo sobre pedindo a ajuda dele para identificar essas abelhas, ele me disse que ele considerava tudo como pernigra, essa variante aí da Belém até o rio Tapajós ali em Santarém. Mas se você varar o rio Amazonas para o lado de cima, você vai encontrar uma outra variante que é a seminigra seminigra. E aí ela tem o abdômen avermelhado. Cara, eu fiquei Lembra do louco Mato com isso. Grosso. Eu Lembra do fiquei Mato louco com Grosso, né? isso. Eu fiquei Paradoxalmente, ela louco. lembra a abelha do Mato Grosso, do outro lado Eu do rio fiquei louco, Amazonas. mano. Eu fiz um É. trabalho uma vez com o pessoal do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e eu andei toda a calha norte ali do Amapá até praticamente Oriximiná. E Aham. aí eu vi essa seminigra, né, do lado de Uhum. Óbidos, do lado de lá do Uhum. rio. E Isso, curioso isso. que do outro lado, na região Santarena, né, já Aham. é a outra seminigra. Já é outra Então seminigra. a barragem, a barreira natural era simplesmente o rio. Era o rio mesmo. Não enxerga outra margem, né, cara? E Além da eu fiquei capacidade de voo. alucinado com isso, cara. Além Eu da não capacidade de acreditava voo. no que eu estava vendo, cara. Eu falava, Uhum. nossa, o que é isso, cara? Eu atravesso o rio, é um bicho, eu venho pro outro lado, é outro. E eu É isso olhava aí. nas E, árvores, tinha aquela e, o, boca da seminigra. é, e o mais engraçado é que ali no Tapajós, se você pegar a margem direita dele, ali em Santarém, que tem aquela seminigra com a bunda preta e abdômen e cabeça bem amarela, você vai subindo o rio Tapajós, passa Itaituba, passa lá Jacareacanga, aí ela vai ficar igual a do Mato Grosso. Que Ela vai loucura, cara. que tem o cabeça e o tórax igual a abelha daqui de Belém, que é daqui de Belém não, mas lá de Carajás, que ela é cabeça preta, né, com tórax preto com pelagem bege na lateral e abdômen vermelho. Ela muda assim, né, a partir de um Que certo ponto ali loucura, do rio. cara. E o que que tu tens feito hoje, atualmente, na Vale do Rio Doce, assim? Qual é o trabalho que está mais
vocês vêm desenvolvendo? É aquele trabalho que você citou com a Jamile? Isso, Que- é. O que a gente tem feito agora no momento é lidar com a interface do resgate de fauna, que é o aproveitamento científico das colônias encontradas. Dentre essas colônias, aquelas que têm potencial para manejo, vem para o meliponário, a gente abre, coloca em caixa e faz todo aquele processo de fortalecimento para posterior multiplicação. Aí tem a parte da pesquisa, que vem fazer uma avaliação da diversidade genética do plantel que a gente tem ali, comparar com a diversidade genética dos que já é criado na região, porque também tem esse problema. A região aqui de Carajás, ela é cheia de gente que veio do Maranhão, do Piauí, de Minas Gerais, de Tocantins, e essa pessoal, quem vem do Maranhão traz a abelha do Maranhão, quem veio do Tocantins traz a abelha do Tocantins, porque tem meliponicultor no Brasil inteiro hoje em dia, né? Então a gente quer estimular a manutenção da genética local daqui, né? Carajás é se você for ler aqueles trabalhos do Raffer e Prance, do Vanzolini, esse trabalhão antigão de biogeografia, que tem aquelas teorias que antigamente eram meio até que chacota, mas que hoje em dia as pessoas estão vendo por várias outras evidências que parece ser real, como a teoria dos refúgios, por exemplo. Carajás é uma das áreas, né, que por ser mais elevado e concentrar mais nuvens lá no topo das montanhas, mantém a floresta nas encostas. Então, nas épocas em que tem grande savanização na Amazônia, ali é uma área de refúgio de ambiente florestal. Então, é um palpite, né, uma hipótese, de que essa área seja um importante refúgio da variedade original das abelhas ali daquela região. Que legal, cara. Então, Que a legal. gente tem E, essa proposta que eu acho que é muito na mão do que a legislação prega, né? E, assim, sendo feito a partir de uma iniciativa privada, né? e a ocorrência de apis mellífera nessas áreas de mata, Luciano, que tu trabalhaste, né? Muitas Direto, das vezes eram matas primárias, né, que estavam sendo primária. suprimidas ali. Isso. E tem a ocorrência de apis, assim, vocês encontram constantemente, né, que 30 anos atrás, 20 anos atrás, se falava que nessas áreas de mata não se encontrava tantas colônias de apis mellífera, né? Então, Como é que tu vê isso hoje? Qual foi o relato de campo, assim? olha, o que eu posso te dizer é que todo lugar onde eu andei tem apis. Mata, savana, campo, tudo tem apis. Pasto abandonado, tudo tem apis. Ninho E, externo, ninho interno, e ao mesmo tempo que tinha os meliponíneos também, tá? Às vezes numa mesma árvore, ninho de ápice com meliponíneos. Meliponino também costuma fazer meliponário em árvore grande, né? Fica um monte de ninho nos galhos, né? aquela coletividade que hoje a gente Isso, compreende dentro do meliponário ali também, né? Aquele aham. senso de Você tem, comunidade, né? é, É um você tem senso de mais comunidade. isso. Você tem mais assim colônias diferentes na mesma árvore, mas às vezes tem também da mesma espécie, que às vezes até enxameou do próprio primeiro ninho que estava ali, né? E os desafios de lidar com colônias dentro de área de mata, assim, né? Quais são esses desafios de praga, abelhas invasoras? A gente tem conversado muito recentemente É, sobre a Lestremelita limão, né? isso. O que eu posso dizer é que o ambiente florestal, ele é difícil de criar abelha sem ferrão. É mais fácil na zona rural, assim, com certo nível de antropização, e é mais fácil até na cidade, eu diria. Porque numa mata primária, como ali em Carajás, onde a gente tem o nosso meliponário, tem bastante ataque de Lestremelita, tem ataque de uruçu-boi, e acontece também, às vezes, ataque da própria Irapuá, né? E eu diria que esses seriam os maiores problemas. E o forídeo, né? Que o forídeo é uma É a constante o ano praga, né? todo, com uma piora na época da chuva, né? Lu, tu consegue ver a pergunta acho que é Rafael. Boa Deixa eu noite. ver. Vê se tu consegue ver aí. Eu quero perguntar a Aham, respeito. Rafael Guarani. Eu acredito que tu fizestes uma publicação que a gente não falou dentro dos trabalhos que tu Material fizeste, que é para aquele quem... catálogo. Aquele Aham, catálogo de espécies que sim, recentemente você é, fez e eu tive o isso, prazer de ver é. ele antes de ser publicado. Você enviou para mim e eu guardo ele aqui com muito carinho.
Fala um pouco desse Isso. trabalho aí, que eu acho que vai contemplar a pergunta do colega aí, né? Joia. Se tem Joia. algum material didático, né, que pode contribuir Sim. na identificação dessas espécies e É. fazer ela de forma mais assertiva. Fala um pouco para nós aí, por favor, Lu. Tem os clássicos, né? Assim, que é o livro do Fernando Silveira, que faleceu agora recentemente, lá professor da Universidade Federal de Minas Gerais, junto com o Gabriel Melo e o outro pesquisador da USP, que agora me fugiu o nome, o, que é para você identificar abelhas em geral, né? Então você começa por esse aí, para você identificar mais ou menos até o nível de tribo e gênero. E se você quiser identificar abelhas sem ferrão, de fato, ao nível de espécie, você vai ter que ter uma basezinha aí de taxonomia e você vai precisar pegar um monte de papers, todos em inglês, para você conseguir chegar até a espécie, porque cada paper vai ter a descrição de um gênero, descrição de uma nova espécie, e vai ter lá uma chave para você chegar na espécie que você quer. Como isso é difícil mesmo, eu resolvi juntar um material fotográfico com fotos boas das entradas das espécies, porque é muito mais fácil você identificar a abelha pela foto da entrada do que pela abelha em si. E identificar pela abelha em si muitas vezes gera uma confusão, porque tem muita variação de cor e de alguns caracteres, mas principalmente cor. Então você pode chegar a uma identificação equivocada olhando a abelha. Pela entrada é muito mais seguro. Então eu fiz um catálogo para ser usado no celular, que o objetivo dele é que as pessoas que estão no campo, caçando abelhas lá no resgate de fauna, consigam ter uma imagem, né, na mente deles do que eles estão procurando, porque quando você sabe o que você está procurando, você consegue encontrar com maior facilidade. E uma vez encontrado ali com aqueles catálogos, pelo menos metade da fauna da região está ali, e o cara pode chegar a uma assertividade ali com relação às espécies ali da região. Fora da região, aqui do região oriental do Pará, do leste do Pará, aí já não funciona tão bem, tá? Ali o Claudivan escreveu ali que é o Eduardo Almeida. Desculpa, Eduardo, sinto muito. Eu também, às vezes, dou um branco assim, A no nome das pergunta pessoas. do Rafa era tipo assim, eu quero perguntar para vocês, é, pode indicar algum material para quem trabalha com resgate, pois é muito dificuldade, né? A maior dificuldade no campo é a identificação, pois existem muitas informações equivocadas, né, nesse tipo de trabalho. Então, Então, depois tu pode até passar para a informação gente, Lu, dar uma equivocada. referência, É, qual é o nome informação desse equivocada é catálogo. um negócio complicado, viu, cara? Porque uma coisa que tem que levar em conta é o seguinte: taxonomia de abelha sem ferrão, e aí eu acho que talvez um monte de gente vai ficar bravo comigo pelo que eu vou falar agora, é uma coisa que está em construção, não tem martelo batido ainda. Então, não está muito claro assim, até que nível você tem uma espécie, até que nível você tem outra. Porque na prática, e aqui eu não estou fazendo apologia a nada, é só uma constatação do que acontece na realidade, a gente vê que essas espécies elas se misturam dentro de um gênero, às vezes. Tá? Aquilo que é espécie, considerado como espécie, ou aquilo que é considerado como subespécie. Então, eu diria que não é tão importante assim para o cara que trabalha no resgate de fauna no campo identificar com tanta certeza a espécie. É importante que ele identifique qual é o gênero e qual grupo de abelha ele é. Tá? Para abelha sem ferrão, aquilo que é considerado lá no catálogo Mori como grupo funciona muito bem como uma unidade específica para ajudar a descomplicar um pouco a taxonomia das abelhas sem ferrão. E aí, essa publicaçãozinha que eu fiz, ela está disponível no site do ITV, para quem quiser baixar, e rola por aí também muitos grupos aí de WhatsApp. Eu já recebi até versões que não eram oficial dessa cartilha já. Qual é o nome da cartilha, Lu, para o pessoal que está com a gente Guia aqui? fotográfico para a identificação de abelhas indígenas sem ferrão em áreas de supressão florestal. Show de bola, galera. Então aí, ó, fica aí a As dica. pessoas podem olhar no meu próprio Instagram também, tá lá. Tá lá, galera, todo mundo que tá com nós aí, segue o Lu aí no Instagram É, dele, que ele relata também o dia a dia, né, das ações é, científicas que ele é. desenvolve, né? Eu não sou de postar o tempo todo, mas quando tem alguma coisa relevante eu posto. Show de bola. Lu, estamos aí com 9 horas, né? Fechamos 1 hora de live. Sim. E eu não sei se tu queres complementar, colocar mais alguma coisa assim que a gente não possa não ter falado ou que eu possa ter passado batido assim.
Rapaz, a gente deve ter passado batido por um monte de coisa e deve ter falado um monte de coisa que não podia falar. Agora, Mas essa é a primeira de agora, muitas, Lu. Essa é a é, primeira de muitas. Depois é, a gente vai destrinchar alguns assuntos aí, principalmente o sim, teu sim, trabalho de mestrado. Eu acho que é, vale uma live só para falar dele, do teu aham, trabalho de mestrado, é, né, é, complementando com a história da mini colônia, né, até sim, porque uhum, são trabalhos que, como eu falo, contribuem muito para a meliponicultura que a gente faz hoje no Brasil, né? é. Então, eu acho que é isso, Bom, cara. De eu, antemão, eu encerraria dizendo para as pessoas que a criação de abelhas nativas ela deve ser feita principalmente com as abelhas do local. Então, quem cria abelha nativa, cria as abelhas do local, gente, sabe? Cria as abelhas do local. Se quiser criar abelhas de fora também, compre de alguém que já trouxe. Não vai inventar de querer trazer aqui da Amazônia. Deixa as que estão aqui na Amazônia. Ah, por outro lado, vamos pensar para frente que se realmente o clima vai esquentar do jeito que está previsto pela previsão da mudança climática do IPCC, é importante pensar na conservação ex situ das espécies. É também importante começar a considerar que essas espécies já estão há mais de 20 anos. Quantas gerações de rainha são isso, meu Deus do céu? Quase 10 gerações de é, rainha estabelecidas aí no sul, um monte de variante misturada. Então, ao invés da gente proibir as pessoas, tem que começar a estudar isso também, e incluir no bolo, e talvez chegar à conclusão de que aquela chave do Schwartz, lá de 1932, ainda é muito boa, sabe? Tipo, simplificar talvez seja uma chave muito boa para a conservação dos meliponinos. Então, galera, para quem ficou atento, a gente tem aí uma série de literaturas que o Luciano citou, né, que vai servir de base aí para a gente se aprofundar intelectualmente e compreender. Tem uma pergunta do Andrew que já te mando um abraço aqui, irmão, e parabéns pelo trabalho e a dedicação que tu tem feito aí no Pará. Luciano conhece também, parceiro Ah, conheço nosso, o André. é da nossa escola, né? Tá, né? De É, alguma forma foi formado ali na isso aí, escola da Embrapa Amazônia escolinha da Oriental. Embrapa. É, Escolinha da Embrapa. Tu isso consegue ver a aí. pergunta dele, Lu? Como fica a Conheço sim, classificação das consigo sim. melíponas e trigonas? Então, eu acho que essa pergunta aí é uma pergunta que até o Daniel veio me fazer ela outro dia. É muito didático, né, quando a gente vai dar curso, especialmente para criador, falar em melípona e falar em trigona. Porque é óbvio, né, que são grupos bem distintos de abelhas sem ferrão. É, eu ouvi pessoas usando o seguinte terminologia: trigoniforme, Eu as gostei disso melíponas e uso. e os Eu, trigoniformes. Eu passei a usar esse também. Tá? eu Eu também. Eu acho que agora, a primeira vez que eu escutei falar foi o Francói, é, Lu. Eu não sei se veio do Francói então, isso, o Thiago eu Francói da recebi, USP ali. não sei da onde, não prestei atenção quando foi a primeira vez que eu ouvi. Eu falei E muito disso pra ti, cara, quando a é, gente eu conversava. ouvi também o uso de não de melípona e não melípona, mas eu não achei muito legal. Eu gostei mais do trigoniforme, porque tem forma de É, trigona, né? sim, eu Todas escutei pela elas. primeira vez do Francói, cara. Hum, E eu achei muito pertinente. Eu acho que simplifica bastante, deixa bem didático, principalmente para esse momento que a meliponicultura vive, né? De estar fazendo parte de pessoas que não vêm da nossa área de formação, né? Ou agronômica, ou zootécnica, ou biológica, né? Hoje a gente tem profissionais de todas as áreas, muitas das vezes com mais colônias do que as instituições de pesquisa, né? Então, exatamente. Você tem aí médico, né, e advogado com mais de 1.000 colmeias de abelha nativa. E aí, como é que você vai dizer que o cara tá acabando com as abelhas sem ferrão, né, cara? Tipo, tá conservando, né? Tá jogando um monte de quem está zangão pro tirando ar, a um monte de Guaraipo, princesinha, quem está né? tirando a Guaraipo da lista vermelha ali do IBAMA é É, meliponicultor. Isso a gente sabe, né? sim. Cada vez É, mais, né? é, Então, é. para conservar tem que criar também, não tem outra forma, né? Conservação pelo uso é a verdadeira conservação do ponto de vista agroecológico, né, cara? A gente tem que estabelecer unidades de conservação bem determinadas e fazer uso sustentado das áreas que têm potencial e as espécies que têm potencial, né? Por exemplo, eu fiquei muito impressionado de ver essa seminegra que tem aí em Santa Catarina, o tanto que ela é forte, cara. Então, não seria interessante os institutos de pesquisa estarem pesquisando essa abelha e ver se de repente ela não é uma abelha muito boa para, de fato, uma geração de renda sem caô-caô para quem quer criar abelha sem ferrão, né? Então, acho que conversar sobre as coisas, não criar tabu em assuntos.
assumir que certas coisas estão acontecendo e fazer um bom uso delas, né? Regular aquilo que já acontece, ao invés de querer proibir, talvez seja a grande chance aí para E é quase reversível, né? Esses organismos já estão nesses biomas e como eu falei anteriormente, eu como técnico, eu simplesmente tenho que conduzir da melhor forma esses organismos dentro da unidade de criação, né? Dos é, alunos e dos produtores que aham, eu atendo, sim, né? E sim, assim como a gente, né, fala das abelhas europeias e das africanas, então eu particularmente não entro no julgamento, né? Se uhum, chega até mim um aluno, um cliente, eu vou fazer o possível para aquele sim, indivíduo viver da melhor forma possível. E com isso a gente vem refinando e afinando cada vez mais as técnicas de manejo. E aham, tu tivestes a oportunidade de ver o que a gente faz aqui no nosso é, meliponário sim. e levou um pouco disso ali para Carajás, Sim, né? sim. Eu tô sempre aprendendo com todo mundo, né, cara? O que eu vejo que dá certo, assim, vou lá e vou aplicando também, né? Hoje em dia também aquela questão de usar o acetato nas caixinhas, né, para não ter ruptura de pote na hora de você fazer as divisões, isso aí é bom demais, cara. Então tudo é coisa que a gente Serinha vai aprendendo. mista, Ceramista, né? Nossa, ceramista agiliza muito, cara. Você dá no bombom de sensacional, pólen. cara. É. Ali em Carajás, né, isso é uma outra coisa que para quem ainda está aí assistindo, em Carajás, apesar de ser uma mata primitiva, nos últimos 2 anos a chuva espalhou muito ao longo do ano todo e foi muito fraco de floradas. Nossos comércios passaram muita fome. O que nos salvou foi o bombom de proteína de soja fermentada, o xarope de água com açúcar no alimentador coletivo e a cera mista. Isso aí fez a gente preparar as colônias agora para esse ano que está bom, tendo bastante florada e elas estão ficando só o filé. O André está falando que ele quer multiplicar em larga escala as melíponas e as trigonas. É o prato cheio, irmão. O que a gente está fazendo agora é exatamente isso, né? E claro que para isso precisa de estrutura, precisa de conhecimento, né? E precisa de dedicação. Mas eu acredito que o ABC da coisa já começou a se consolidar, né? Tanto é que a gente tem visto os meliponários com mais de 1.000 colônias, 2.000 colônias aqui na região sul do Brasil. Uhum. E eu acho que isso é uma realidade muito próxima, para muito breve na região amazônica também, né? É. A gente tem já aí alguns lugares aí, casos de sucesso, né? Ali no Maranhão, por exemplo, tem uns lugares que tem muita abelha. Muita abelha, né? Muita colônia. Luciano, cara, de Uhum. coração eu quero agradecer a contribuição que tu vens fazendo ao longo da tua carreira, né? O tempo que tu doaste pra gente aí, a gente teve aí quase 26, 28 pessoas aqui com a gente, então, de alguma forma a gente consegue estar dividindo um pouco do nosso trabalho nessas oportunidades aqui. E com certeza teremos outras oportunidades aí, porque tem muito assunto para gente dividir. Eu acho que o importante é estar dividindo essas informações, né? Que a gente consegue atender mais pessoas e consegue esclarecer muita coisa que ainda é tabu, né? E a gente tem que Exato. jogar limpo, né? E mostrar para as pessoas que manejo com conhecimento, né? E boa vontade ali, tudo funciona, né? A gente já sabe as abelhas que já saíram dos seus biomas, que andam bem, a gente sabe as abelhas que vão bem, praticamente quase, né, entre aspas, que já estão bem nas suas áreas de ocorrência e que a gente conhece as potencialidades dela, né? Então a gente tem que cada vez mais trabalhar com profissionalismo, né, com seriedade e com amor, cara, porque sem amor É, também não funciona, né? A gente não sabe que sem funciona. amor não vai dar certo. É, exatamente. Tem que trabalhar sempre na base da participação com as comunidades, ouvir as pessoas, os regionais, principalmente, né, os nativos dos lugares, ouvir o que eles têm para contar aí, como é que são as coisas, né? E, e, e é isso aí, assim, né? Tentar sempre ter uma abordagem educativa e, como posso dizer? Eu acho que a gente tem que ter uma abordagem educativa e inclusiva, né? Por exemplo, quando a gente começou a pensar o projeto aqui da difusão das abelhas nativas aqui de Carajás para a meliponicultura na região, a gente primeiro fez um censo. E aí a gente descobriu que todos os meliponicultores eram apicultores. E que eles traziam colônias de diferentes lugares ou pegavam dali mesmo. Então a gente viu que
O lance é, a meliponicultura é uma coisa que, isso não fomos nós que descobrimos, acontece em todo lugar, né? Fora grandes cidades, onde tem meliponicultor, que é só meliponicultor mesmo. Mas a gente viu que a meliponicultura ela é uma coisa que ela tem que ser pensada como uma adição à apicultura, de forma séria e concreta, sem ser pet, né? Se é para ser geração de renda. Então, tem que encontrar quais são as espécies com potencial, que não é só para fazer propaganda, e tentar desenvolver métodos de que seja lucrativo para o cara criar essas abelhas, né? E aí, quando você pensa em desenvolver métodos que seja lucrativo para o cara criar essas abelhas, com outros animais que são criados também é feito, né? Melhoramento e coisas assim. Isso também tem que ser pensado futuramente para as abelhas sem ferrão. E nesse caso tem que ter uma certa flexibilidade da questão da conservação, né? Das espécies, assim, como elas sempre foram, então. Complementando aí o que tu colocaste, né? Para quem não sabe, eu presto assistência técnica para o Senar aqui na região de Santa Catarina, de Florianópolis, e eu atendo hoje 28 produtores. 70% dos produtores que eu atendo são apicultores e meliponicultores, né? Uma pequena porcentagem é apenas meliponicultor e uma outra menor ainda é apenas apicultor. Então, assim, hoje é todo mundo, né, é uma tendência cada vez maior do apicultor ser meliponicultor, né? Então, cada vez mais a gente vai estar lidando com esses dois organismos aí e fazer ele transformar, né, a vida das pessoas, né, com geração de renda, com conexão com a natureza, né, com compreensão de biologia. Então, veja bem, 70% do grupo é apicultor e meliponicultor. Né? E isso é uma característica que a gente já vê no dia a dia, né, dos nossos trabalhos aí, acompanhando o povo em campo. Luciano, estamos com 1h10 de live, vamos encerrar aqui. Uhum. Gratidão, meu irmão. Beleza, meu Gratidão. amigo. Eu te agradeço também. Tudo de bom para todos nós aí, né? Todo mundo sempre Muito pensando mel na aí gente. no coração de todo mundo. É isso. Doce mel, mel de uruçu no coração da galera. Exatamente. Bom descanso, Lu. Obrigadão, cara. Valeu. Boa semana para nós. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.